Opa, salve, 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 amigos ligados aqui no canal Rodrigo Oliveira, narrador. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, antes de prosseguir com o vídeo, eu queria aqui pedir para você fazer aquele serviço, né? Se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar. Vamos juntos fazer esse espaço crescer. Também temos disponibilizado para vocês o áudio aqui dos vídeos no nosso Spotify e também nos principais agregadores de podcast. É só você procurar Rodrigo Oliveira, narrador. Roda a vinheta que na sequência a gente vai falar a respeito do empate do Brasil 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Chavante, após a vitória de 3-1 diante do Guarani, acabou empatando nesta quarta-feira em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Bento Freitas. Se esperava uma partida da equipe rubro-negra melhor do que foi no jogo do último domingo, diante da equipe do Guarani, mas mais uma vez o Chavante acabou encontrando dificuldades contra adversários que estão na parte de baixo da tabela. E mais uma vez a gente pôde ver um time rubro-negro sem o mesmo ímpeto quanto joga contra times que estão lá na parte de cima da tabela. A gente já viu assim partidas contra o próprio Cruzeiro no estádio Bento Freitas, contra o Cuiabá, vitória de 3-0, contra o próprio Sampaio Corrêa, quando o Chavante venceu por 1-0 jogando lá no Castelão, e também contra o Juventude, quando venceu por 2-1 jogando lá no estádio Alfredo Jaconi. Contra times que estão na parte de cima da tabela de classificação, o Brasil parece que tem o melhor retrospecto, parece que o time consegue jogar melhor. O técnico Cláudio Tencati até explicou na entrevista coletiva que quando joga contra times que estão na parte de cima da tabela, são times que jogam e deixam jogar, e contra times que estão na parte de baixo da tabela, os times costumam se retrair mais e ficar esperando o adversário que está melhor posicionado na tabela de classificação. Nós podemos concluir que isso realmente acontece, né? A gente viu o Brasil encontrar dificuldades contra um Náutico, que é um time bem fraco, né? Um time muito ruim, o time do Náutico. Vai passar trabalho o Náutico e acho que dificilmente vai escapar. O Botafogo é um time também de muita limitação técnica, também vai encontrar muita dificuldade, apesar do técnico Cláudio Tencati ter dito na entrevista coletiva que não entendia os motivos por que o Náutico, aliás, por que o Botafogo estava nessas últimas colocações, porque o time é um time muito qualificado. Não, o time está nessa condição porque é um time ruim. O Botafogo é um time ruim. O Botafogo tem jogado muito pouco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que tem muitas derrotas no ano. Então, o time, quando tem muita derrota no ano, é um time fraco tecnicamente. Então, por isso que eu acho que o Brasil, nessa partida de hoje, deveria ter vencido. E tinha a obrigação de vencer, principalmente depois da partida que o time acabou fazendo no jogo diante da equipe do Guarani. Mas isso também não é uma ciência exata, não é uma coisa que vai acontecer 100%, porque no jogo contra o Oeste, o Brasil não jogou absolutamente nada e o Oeste foi um time que jogou. O Oeste foi pra cima do Brasil e fez o Brasil apresentar alguns erros que o Chavante não vinha apresentando nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, 37 pontos, o Brasil está agora nesse momento a 5 pontos do objetivo, chegando a 42 é a matemática agora que os especialistas estão fazendo. 42 pontos, não corre mais nenhum risco de rebaixamento, mas o Brasil não pode ficar adiando isso. Tem sequência de jogos dentro de casa, faz uma grande partida, depois não consegue jogar. É um eletrocardiograma, tá sempre assim, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Não é um time linear, não é um time que mantém padrões de resultados, sequência de resultados importantes. A gente vê o Brasil fazendo uma partida boa dentro de casa, depois joga mal dentro de casa, depois consegue um bom resultado fora de casa, mas não consegue manter o resultado dentro de casa. Precisa ser um time coeso, precisa ter um time linear, porque senão vai ficar nesse eletrocardiograma e não vai conseguir ganhar a confiança do torcedor. O torcedor quer confiança, o torcedor quer que o time faça uma partida linear, uma partida sem sustos. Fez uma grande partida contra o Guarani, mas hoje
nessa partida contra a equipe do Botafogo, acabou apresentando um péssimo futebol. As individualidades que funcionaram no jogo contra o Guarani não funcionaram na partida desta quarta-feira diante da equipe do Botafogo. E para o Brasil, que é tanto cobrado pela torcida de fazer uma campanha mais tranquila, ou quem sabe uma campanha de primeira página na tabela de classificação, o Chavante precisa voltar a ter partidas lineares, partidas consistentes, mas isso também passa por uma formatação de um elenco mais consistente. A gente viu o Brasil sem 4 peças na partida de hoje, peças que poderiam fazer a diferença. Cito aí, por exemplo, o caso do Matheus Oliveira, que poderia entrar no meio-campo. O Everton, o Nuno e o Bruno Santos são jogadores substituíveis. Aliás, o Diego Ivan entrou no lugar do Everton, e o Brasil não sentiu a ausência, não sentiu a falta do Everton. Assim também como o Bruno Santos, que vem sendo reserva. Alex Juan é nitidamente superior ao Bruno Santos e aos outros laterais que o Brasil tem no seu elenco. Portanto, o Brasil precisa ter mais consistência, principalmente em jogos que aconteça dentro do Bento Freitas. É um time muito forte, mas está perdendo muito ponto para time que está brigando lá na parte de baixo da tabela. Isso não é recomendável, porque você perde ponto para time que está lá embaixo, daqui a pouco acontece essa aproximação e novamente o torcedor e os próprios jogadores voltam a não ter tranquilidade para a sequência do trabalho. Repito, o técnico Cláudio Tencati vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que o Brasil tinha boas ideias com o Emerson Maria, mas voltou a ter consistência com o Emerson Maria, com o Cláudio Tencati. Com o Emerson Maria, me parecia um time desequilibrado, forte defensivamente, mas que não tinha tanta força ofensiva. O Tencati conseguiu dar essa força ofensiva, apesar que o Brasil em alguns momentos erra muitos gols. Parece que falta realmente o trabalho de fundamento, pegar o cara do braço, treinar fundamento, treinar finalização com ele. Próximo jogo será contra o Paraná Clube, está dentro da zona do rebaixamento. O Paraná Clube ainda joga por essa rodada. Vamos ver como é que o Brasil vai se comportar nesse jogo diante da equipe do Paraná Clube. É um jogo também que o Brasil precisa ir lá e vencer. Vai ter um pouco mais de tempo aí para trabalhar, vai ter o final de semana aí, né? Vai ter quinta, sexta, sábado a viagem, treino domingo, jogo na segunda-feira. Então, dá para acreditar sim no bom resultado da equipe rubro-negra. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, também assinar o conteúdo nos principais agregadores de podcast. Um forte abraço a todos e fiquem por dentro de tudo que acontece no futebol pelotense aqui no Rodrigo Oliveira Narrador.